Olá, professores, professoras da educação infantil. Eu vou falar com vocês um pouquinho sobre artes. Eu sou professor do município da Serra desde 2016. Sou professor da educação infantil. Mas antes de eu ir para a Serra, eu já trabalhava com artes nos outros municípios. A arte esteve presente na minha vida desde a minha pequena infância. Meu pai, artista plástico, de nome Eli Vicentini, sempre me inspirou, sempre me trouxe tantas imagens bonitas. Foi o meu primeiro professor, o meu primeiro contato com a arte, e esse contato me auxiliou e me ajudou a despertar a minha sensibilidade, a despertar a minha vontade de querer estudar artes. E aos 7 anos eu comecei a estudar violão com ele, o professor autodidata, né? O meu pai nunca estudou, nunca fez qualquer curso de artes na sua vida. No entanto, desenvolveu habilidades técnicas assim extraordinárias, aprendendo tudo sozinho. E foi ele o meu primeiro professor durante a minha caminhada. E aos 7 anos de idade, comecei eu a fazer aulas de violão com ele. E ao longo dos anos, esse desejo, essa vontade foi crescendo tanto. E na adolescência eu comecei a estudar violão clássico. Comecei a tocar violão, fiz parte de bandas. Cheguei até a tocar aos 20 anos de idade na faculdade de música, na Orquestra de Violões da Faculdade de Música do Espírito Santo. E comecei a fazer o curso de artes visuais na UFES, também sobre a influência do meu pai. E me formei, trabalhando inicialmente também em escolas de música, e comecei a dar aulas em Vila Velha, numa escola de ensino fundamental 1, e essa paixão pelo ensino foi crescendo ao longo desses anos, e fui chamado em 2020 agora para trabalhar na CEDU, junto à equipe GEPAP, e estou preparando esse trabalho com vocês sobre a arte na educação infantil. A arte, no dicionário Aurélio, né, ela diz o seguinte: pode ser entendida como a atividade humana ligada às manifestações de ordem estética ou comunicativa, realizada por meio de uma grande variedade de linguagens tais como arquitetura, escultura, pintura, escrita, música, dança e cinema em suas variedades combinações. O processo criativo se dá a partir da percepção com o intuito de expressar emoções, ideias, objetivando um significado único e estético diferente para cada obra. O estudo da arte na educação infantil, como no fundamental e no médio, não tem a finalidade de transformar aquelas crianças em artistas, e sim despertar neles a sensibilidade do olhar, da escuta, auxiliando a percepção do mundo exterior à sua volta. E nós vemos ao longo da história da arte que em todas as épocas os homens tiveram a necessidade de se expressar através da arte. Como nós vemos nas pinturas rupestres, os primeiros registros da humanidade já tinham desenhos, pinturas nas cavernas de animais de origem humana,
mostrando que essa necessidade de se expressar artisticamente é uma coisa que já trazemos com a gente desde os nossos antepassados. Aristóteles, um grego, um filósofo da Grécia, disse que a arte é a imitação das coisas tais como elas deveriam ser. Olha que interessante. A arte é a imitação das coisas tais elas como elas deveriam ser. Ou seja, o homem tenta colocar na arte tudo aquilo que ele está sentindo, que ele está pensando como uma forma de manifestação artística. E ao longo da história da humanidade, todos os homens que colocaram a arte em expressão, eles representavam um pensamento, de uma ideia, de uma coletividade. Estudar a arte nos mostra a necessidade de conhecermos a história da humanidade. Por exemplo, na Grécia Antiga foram os primeiros movimentos da arte como uma representação do homem como o centro do universo, né? E no Renascimento, eles procuraram trazer de volta esses ideais de beleza, esses ideais do homem como centro do universo, e tivemos então uma obra de arte maravilhosa naquela época. Já no período barroco, que foi um período próximo, logo depois, tivemos a grande influência da Igreja Romana, colocando então a arte como temas, a maioria deles religiosos, tanto na música como na arte. E em cada época a arte se manifestou de uma forma diferente. Por exemplo, também temos no impressionismo, que até então, até aquele momento do século XVIII para XIX, a arte tinha a necessidade de registrar de uma forma muito fiel a natureza e as coisas. Quando inventaram a máquina fotográfica, então eles tiveram que buscar um outro caminho para se expressarem artisticamente nas artes plásticas, né? Colocando aquela figura, as figuras com as pinceladas à mostra, com bastante cores, representando bastante a natureza. Então, mostrar isso para as crianças é muito importante para que elas despertem esta sensibilidade. E ao longo do nosso estudo, eu irei colocar algumas atividades muito interessantes que nós poderemos desenvolver com as crianças, tanto na música como nas artes plásticas, ajudando aos professores, né, a desenvolverem atividades bastante interessantes com os nossos pequenos.